E aí, meus amigos do Sistema Educacional Positivo, olha só, eu sou o Alexandre e vou comentar com vocês as questões aí do seu simulado de geografia da primeira série. Claro que você tem um conjunto aí de questões muito bacanas, todas elas aguardadas aí no Enem, né, extremamente dentro do programa, claro, mas dessas questões, algumas eu quero chamar a atenção um pouco mais. A primeira questão que eu quero que você resolva comigo trata sobre as categorias do espaço geográfico. Então, veja o seguinte, o espaço geográfico é aquele construído pelo ser humano, é a junção, né, de características físicas, características humanas, e com o passar do tempo, com o nível tecnológico, com as questões econômicas, o homem vai transformando, né, esse espaço. O espaço geográfico, então, quando a gente trata de espaço, o espaço geográfico, ele é o verdadeiro palco, né, da atuação humana. Mas quando a gente trata sobre o espaço geográfico, você pode tratar de espaço geográfico brasileiro, espaço geográfico paulista, espaço geográfico mundial. Então, normalmente, nós vamos dividir esse espaço geográfico em pedaços, o que a gente chama de categorias. Então, vamos lá. Uma primeira categoria é a categoria de lugar. Como disse já uma prova do Enem, o lugar é o espaço do cotidiano. Ele tem até um caráter afetivo, porque é onde as pessoas convivem, é o seu dia a dia. É a escola, é a feira, é o parque, isso é a ideia de lugar. Quando eu dou aula sobre isso, eu brinco com a rapaziada dizendo assim, quando você precisar do conceito de lugar, pense em lugar, né? Daí o pessoal, tal, mas não, pense em lugar, tá vendo? Lugar onde você senta, o lugar onde você mora, tá vendo? É um espaço menor do cotidiano. Outra categoria é a categoria de paisagem. Paisagem é o que você vê, é o extrato visível. Então, se você está olhando a floresta amazônica sem qualquer alteração, num pedaço dela, você vê apenas uma paisagem natural. Se você vê uma cidade, é um espaço antropizado, né? Um espaço alterado pelo homem. Você pode ter a junção das coisas. As paisagens exprimem o passado, elas refletem, né, o futuro. Então, essa é a ideia de paisagem, é o extrato visível. E ainda temos mais duas categorias. A categoria de território. Território é um espaço controlado por alguém. Território tem limite, está vendo? Território brasileiro tem limite, é controlado pelo Estado brasileiro. Nós podemos falar em território de caça da onça, está vendo? Alguém exerce poder, né? É território do narcotráfico, onde você tem ali, né, os meliantes atuando, tal. Então veja, então essa é a ideia de território. E a última é a categoria de região. Região é um pedaço maior, né, mas que tem características em comum. Essas características podem ser características físicas. Veja, a região amazônica predominam relevos baixos, a floresta, o clima quente, úmido, região do Oriente Médio, né, daí você tem características físicas variadas, mas predominam áreas desérticas. Aí veja riquezas como petróleo, populações muçulmanas, região antártica. Tá vendo? Então você tem aquela característica de região polar. Então essas são as categorias do espaço geográfico, e isso já foi explorado assim várias vezes, pensando nas provas do Enem, e é uma coisa que você sempre precisa dar assim, uma lapidadinha, né? Então isso é bom a gente conhecer. Veja, novas tecnologias, a internet, os transportes rápidos, por exemplo, eles vêm mudando, né, a relação entre as regiões, os lugares, né, o espaço geográfico global, né, alterando a influência dos governos, tal. Então vocês vejam, isso é uma coisa extremamente esperada. Feito esse papo, então vamos lá. Primeira questão. Veja só, a princípio você tem uma questão aqui assim, né, poxa, difícil, tal. É lhe dado um quadro, né, diga-se de passagem, um belo quadro, e fala-se assim: pode-se afirmar, sobre o olhar da ciência geográfica, que a tela de Debret, né, retrata o conceito de paisagem. Então ele já caiu a ficha, tá vendo? Ele está tratando sobre paisagem, é o extrato visível. Pois, então quando você dá um destaque aqui nessa tela, olha o que você vê: as ações humanas, né, o casario, as ações humanas, lá no fundo, né, ó, a igreja, mas você vê também características
naturais nessa paisagem, a floresta, o relevo, tudo mais. Baseado nisso, então vamos lá. Expressa a percepção do artista sobre elementos como cores, linhas e estilos arquitetônicos, formas de relevo topográfico e as características, as texturas da vegetação. Vejo isso aqui nessa paisagem, ó, o extrato visível, as influências do homem, certo? Questões arquitetônicas, características de vegetação, relevo, muito bem. Então, já fechamos aí a alternativa A. Nós estamos fazendo aí, né, um simulado virtual, parte do Enem esse ano vai ser virtual, né, mas se você for fazê-lo ainda presencial, você sabe que tem que levar a caneta preta, né, então vamos já treinando isso, vamos marcar aí com a nossa canetinha preta. Tudo bem? Então, ó, primeira questão bacana, legal a gente resolver essa questão. Vamos em outra questão que eu quero dar uma atenção especial, ainda nessa história das categorias do espaço geográfico. Veja, mais uma questão que quando você começa, você diz, ih, onde é que esse bicho vai dar? Professor usa Pokémon GO para ensinar geografia em Rio Preto. Podia ser na França, podia ser, enfim. Os alunos não podem trazer celular para a aula. Mas, nesse dia, os pais e a escola autorizaram. Foram às ruas divididos em grupos para mapear o entorno perto da escola. Colocamos no mapa pontos de ônibus, telefones públicos, casa dos alunos, supermercado e, é claro, né, os pontos lá onde pode haver um Pokémon. Ferreira, que é o professor, conta que é jogador de videogame desde criança e adora aí o Pokémon GO. Tá, então, olha só, nesse dia os alunos usaram uma tecnologia para mapear pontos ao seu redor. Pela proximidade física e principalmente por fazer parte do contexto dos alunos, os elementos utilizados pelo professor como referências do espaço, espaciais, na atividade, do entorno da escola mencionados, enquadram-se no conceito de lugar. Tá vendo? Onde as pessoas convivem. É o espaço do cotidiano, tá vendo? Onde as suas casas, o mercado, o ponto de ônibus. Porque, veja, território é controlado por alguém, certo? Não é o que está expresso no texto. Paisagem natural só tem elementos naturais físicos. Região, um espaço grande, com características em comum. E aqui é o entorno, tá vendo? Então, um espaço menor, não é uma região. Espaços virtuais, não, daí são aqueles espaços, né, disponíveis na internet, enfim, imateriais. Aqui as pessoas, ó, fixaram nos mapas pontos materiais, não é isso? O ponto de ônibus, o mercado, muito bem. Então, ó, mais uma questãozinha batendo aqui. Legal? Muito bem. Vamos adiante. Agora vamos trocar um pouquinho de assunto. Eu vou resolver com vocês aí questões que tratam sobre orientação no espaço geográfico, representação do espaço geográfico, trata sobre fusos horários e tudo mais. Só com licença. Muito bem. Então, o que acontece? Nós temos uma questão aqui tratando sobre o horário de verão. Vou trocar aí a imagem. Então, eu vou deixar esse mapinha dormindo aqui um pouco e vou fazer uns lembretes com vocês aí. Quando você trata sobre orientação no espaço geográfico, você deve lembrar dos pontos cardeais. Norte, sul, né? Leste e oeste. E também lembrar dos conceitos importantes, ó, a partir da linha do Equador, que é o paralelo zero, você desenvolve o conceito da latitude. Então, até dá uma lembrada nisso, que a latitude é a distância em graus de qualquer ponto da Terra até a linha do Equador. E ela é desenvolvida para o norte ou para o sul, a partir da linha do Equador, vai de 0 até 90. É legal também, na hora de você fazer o seu estudo, dar uma lembrada que além do Equador, nós temos mais 4 paralelos importantes. O trópico de Capricórnio, a 23 graus sul, e o trópico de Câncer, a 23 graus norte. Como a Terra gira em torno do Sol e o faz de modo inclinado, quando começa o verão no hemisfério sul, em dezembro, o Sol incide diretamente a pino, como dizemos, a zênite, no trópico de Capricórnio. Quando é verão no hemisfério norte, aí o Sol incide diretamente a pino, a zênite, no trópico de Câncer. E quando começamos lá o outono e a primavera, então o Sol atinge o Equador. Nos solstícios, o Sol incide em um dos trópicos e nos equinócios em cima do Equador. Maravilha? Então lembramos que, ó, o Sol só tem condições de incidir diretamente na superfície da Terra entre os dois trópicos, Câncer
e Capricórnio. E aí nós temos os círculos polares, o Ártico e o Antártico, a 66 graus norte e 66 graus sul. Quando é verão no sul, não tem noite na Antártica, mas não há dia no Ártico. Quando é verão no norte, não há noite no Ártico, mas não há dia na Antártica. Então isso é bom lembrar, isso envolve orientação. E além da latitude, nós temos o conceito da longitude, não é isso? A partir do meridiano, que foi ditado como meridiano inicial, o meridiano de Greenwich, certo? Nós desenvolvemos para oeste e para o leste o conceito da longitude. A partir de Greenwich, 180 graus para cada lado. Então eu lembrei para vocês já ó, longitude, latitude, certo? E lembrei essa história que o Sol só incide entre os trópicos. Muito bem. Outra coisa que é importante nós lembrarmos aqui. Os fusos horários, eles se organizam de que maneira? Né? Os fusos horários. Ou a hora de Greenwich, hora GMT, né? O tempo universal coordenado. A cada 15 graus de longitude, ó, a importância do conceito, a cada 15 graus leste-oeste, você troca uma hora. Você troca um fuso. Como o Brasil é um país extenso de leste-oeste, o Brasil tem 4 fusos horários. Vou fazer uma organização bem simplória para você aqui, ó. Mas é assim. Primeiro fuso horário, ele pega as ilhas oceânicas, com destaque para Fernando Noronha. Certo? O segundo fuso horário brasileiro, ele é o fuso horário de Brasília, que também pega ó, todos os estados da região Nordeste, pega o estado do Pará, todos os estados do Sudeste e da região Sul, e parte do Centro-Oeste, com destaque para Brasília. É a nossa capital, é a nossa hora de referência, a hora de Brasília. Aí vamos lá, simplificando bastante. Terceiro fuso horário pega grande parte do estado do Amazonas, também o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul. E o quarto fuso horário do Brasil pega um cantinho do Amazonas, mas é o famoso fuso horário do Acre. Então veja, o Brasil tem 4 fuso horários. Por que eu organizei assim? Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Porque o Brasil está a oeste de Greenwich. Então, ó, a referência de longitude é Greenwich, partindo de Greenwich. Primeiro fuso horário do Brasil, uma faixa de 15 graus de longitude. Segundo, terceiro e quarto. Outra observação importante. O segundo fuso horário é o horário de Brasília. O Padre Alexandre já falou. Só que esse fuso horário pertence ao meridiano 45. Então, ó, cada fuso horário tem 15 graus. Então, se ele pertence ao fuso horário do meridiano 45, ele é o terceiro fuso horário a oeste. Então, ó, 3 horas atrasados de Greenwich, menos 3 de Greenwich, menos 3 GMT. Então, o segundo fuso horário do Brasil já é atrasado 3 horas, que é justamente a hora oficial do Brasil. Você deve ter acompanhado, claro, mas aí com a pandemia, as Olimpíadas foram transferidas para o próximo ano, 2021. E veja, a expectativa de um teste envolvendo fusos horários até pode acontecer aí no Enem, né, em função aí das Olimpíadas, que tem essa história, até daqui para o Japão, né, tem uma diferença de 12 horas, um assunto a ser observado. Tá. Mas para resolvermos então agora essa questão, você manja da latitude, variação norte e sul, longitude, leste e oeste. Tá. Você manja que entre os trópicos o Sol incide bastante. Sim. E você sabe que os fusos horários, a cada 15 graus de longitude, você troca de hora. Esqueci de fazer a observação aqui, né? Mas em qualquer lugar da Terra ou no Brasil, para o oeste as horas diminuem e para o leste as horas aumentam. Então veja, se nós temos 19 horas pelo horário de Brasília, certo? Serão 19 horas no sul, no sudeste, 19 horas no nordeste. Tudo bem? 19 horas na capital da República, 20 horas em Fernando Noronha, 1 hora a mais. Para leste as horas adiantam. Para oeste diminui, 19 horas na capital da República, 19, 18, 17 horas lá no Acre. Tudo bem? Beleza? Então tá. Mas então agora, prega o olho nesse mapa aqui. Aqui você tem um mapa mostrando quais os estados do Brasil, né, utilizavam o chamado horário de verão. Quando se aproxima do verão, o verão, né, começa em dezembro. Mas aqui no Brasil, quando nos aproximávamos do verão,
em outubro, nós implantávamos o chamado horário de verão. Por que implantávamos? Porque ele foi cancelado em 2019. Então, nós usamos o horário de verão, como outros tantos países usam, na Europa, por exemplo. Né? Nós usamos o horário de verão desde 1930, né, até o ano passado. Já lhe conto por que foi cancelado. Mas por que a gente usava o tal do horário de verão, que adiantava o relógio em 1 hora, de outubro a fevereiro? Porque quando chega o verão, o Sol vai incidir mais no hemisfério sul, diretamente até, eu apaguei ali, né, o Trópico de Capricórnio. Isso expõe mais o hemisfério sul à luminosidade, por isso que no verão os dias são mais longos que a noite. Mas por que só estes estados aqui usavam horário de verão? Porque perto do Equador, o Sol incide igual o ano todo. Né? É mais ao sul ou ao norte que acontece essa variação. No verão incide mais, no inverno incide menos. Por isso que os estados da região norte e nordeste não usavam o horário de verão. Certo? Alguém pode dizer que não usavam porque mora pouca gente, porque tem pouca indústria e tal. Não se justifica o horário de verão perto do Equador. Só quando você se afasta dele. Porque no verão, daí, o período iluminado, chamado fotoperíodo, ele acaba se alargando. Mas aí muita gente pergunta assim, eu não entendo como adiantar os relógios em 1 hora leva a economia de energia. Então, quer ver uma coisa? Vamos pegar o caso aqui, ó. Eu estou gravando essa aula em Curitiba. Em Curitiba, quando é verão, o Sol pinta mais ou menos às 5h30. E ele desaparece lá perto das 19 horas. Certo? Beleza? No inverno, isso aqui é a situação de verão. No inverno, o Sol aparece lá pelas 7 da manhã e desaparece às 17. Olha, no verão, nasce antes e se põe depois. Então, veja, 5h30, o Sol já aparece. Boa parte das pessoas está dormindo, não aproveita essa luminosidade. Isso não seria um problema. Né? Mas se eu peço para você adiantar o seu relógio 1 hora, então ele não vai marcar 5h30, ele vai marcar 6h30. Então, quando o Sol pintar, 6h30, boa parte da população já está acordada, né? Ou uma maior parte já está acordada, as pessoas vão passar a utilizar essa luminosidade. Não é bacana? Tá vendo? Você não vai desperdiçar. Agora, o mais bacana vai acontecer aqui. Ó, o Sol iria embora às 19. Agora, como você adiantou o seu relógio 1 hora, ele vai embora às 20. Você imagina uma cidade, só como Curitiba, tem mais de 2 milhões de habitantes, as pessoas retardando em 1 hora ligar as lâmpadas. A economia que é feita, ou era feita. Então era bem significativo. Sem contar que tem 1 hora mais de luz ali no final da tarde para você ir no parque, tá vendo? Sei lá, alugar uma banana boat para dar uma volta na praia, alguma coisa assim. Então, o horário de verão ele tem esse benefício. Tá, mas então, se o horário de verão era legal, mais ao sul do Brasil no verão, e ele era legal porque economizava energia, por que o governo decidiu acabar com ele? Bom, já há alguns anos havia uma proposta para acabar com o horário de verão. Uma das razões é que a maioria dos brasileiros não gosta do horário de verão. Isso é verdade. E outra razão é que as lâmpadas, em especial, ficaram muito mais, né, econômicas nos últimos tempos, eficientes. Então a economia de energia diminuiu. Hoje o grande vilão de consumo de energia nas casas já não é mais a questão das lâmpadas. Né? O grande vilão é o ar-condicionado, que acaba ficando ligado ali o dia inteiro e tal. Então, como as pessoas não gostavam e a economia de energia era pequena, o governo, por decreto, acabou com o horário de verão. Certo? Beleza? Beleza? Deixa eu fazer 2 observações aqui e vamos resolver essa questão. Possível, tá vendo? Porque acabou o horário de verão, porque alguns países ainda usam o horário de verão. Né? Então é bacana a gente observar isso. Só uma coisa, o horário de verão ele é legal, ele é efetivo mesmo para os estados da região sul. Tá vendo? Por isso que ele é muito usado na Europa. O primeiro país que utilizou foi a Alemanha. Né? Então ele é mais legal para a região sul. Era colocado aqui o sudeste, parte do centro-oeste, até porque é a região economicamente mais importante, porque tem uma população grande, havia uma pequena economia, mas é significativo aqui no sul. Outra observação que alguns me fazem é assim, mas será que o horário de verão não volta? É bem provável, gente, que não voltará.
né? Mas aqui no sul, em especial, a gente tem escutado reclamação de comerciantes, principalmente aqueles que trabalham mais relacionados ao verão, porque veja, o sol desapareceu agora às 19 e pouco, certo? Se nós tivéssemos horário de verão, era 1 hora a mais para vender picolé, para alugar coisas na praia e tal. Então talvez ocorra aí, talvez até uma crise econômica que virá pós-pandemia, até seja mais uma justificativa para voltar ao horário de verão, mas a probabilidade é baixa. Certo, meu irmão? Então tá, então vamos matar essa questãozinha aqui. Unidades da federativa que adotavam o horário de verão. Então vamos lá. A adoção do horário de verão no Brasil é justificada, ou era justificada pelo governo, como uma medida focada na sustentabilidade. Porque daí você economiza energia, queima menos carvão, queima menos gás natural, guarda água na hidrelétrica para usar depois. Porém, apenas as unidades situadas no centro-sul utilizavam o horário de verão, pois localiza-se numa faixa latitudinal que recebe maior incidência de raios durante os 12 meses do ano? Não. A maior incidência dos raios solares durante todo o ano ocorre no norte e no nordeste. Falso. Quanto mais eu me afasto do Equador, no verão o dia é mais extenso, no inverno é à noite. Situam-se na mesma distância longitudinal de 15 graus, que corresponde ao mesmo fuso horário de Brasília? Não. Veja, olha só, se aqui você tem o horário de Brasília, o sudeste e o sul estão no horário de Brasília, mas, por exemplo, o Mato Grosso do Sul era 1 hora a menos. Então, não, né? Na verdade, a explicação é a latitude. Depois, situam-se na mesma distância, essa eu já li, né? Localizam-se mais afastados da linha do Equador, de modo que no verão a duração do dia é mais longa. É isso aí, tá vendo? Muito bem. Encontram-se em menor latitude? Não, latitude é a distância do Equador. Quem adotava o horário de verão? Maior latitude. Apresentam durante o verão a mesma duração de 12 horas entre dia e noite? Não. No verão, há um alongamento do período iluminado. Beleza? Então, demos uma volta, lembrando latitude, longitude, os horários do Brasil, mas para chegar e resolver essa questão.